Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer mais um estudo bíblico. Essa é a continuação do último vídeo que a gente está estudando o Sermão da Montanha. Esse vídeo é direcionado para todo aquele que quer aprender mais da Bíblia, mas não entende absolutamente nada de Bíblia. No último vídeo a gente viu a respeito dos bem-aventurados os pobres sendo aqueles que necessitam e sabem que precisam de Deus e que o buscam de todo o coração. Os bem-aventurados os que choram, aqueles que se entristecem por causa do pecado. Esses serão consolados pelo próprio Espírito Santo. E os bem-aventurados os mansos e humildes, porque eles herdarão a terra. Mansos e humildes seriam a força sob controle. Você sempre escolher não usar sua própria força, mas confiar em Deus para a justiça dele ser estabelecida como ele deseja. Então as bem-aventuranças é Jesus abrindo o próprio coração dele para que seus discípulos sejam como ele. Hoje a gente vai continuar isso lá no versículo 6, que diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Cara, o que é você ter fome e sede? É uma coisa assim, um desejo insaciável dentro de você. Então ter fome e sede de justiça seria mais você querer aquilo que é certo, que se estabeleça aquilo que é justo, que seria a justiça de Deus, aquilo que Deus quer, a vontade de Deus, porque Deus só quer aquilo que é bom. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A pessoa que tem sede e fome de justiça é querer que a vontade dele se estabeleça tanto na própria vida quanto ao derredor dela, quanto no mundo. Não é só a pessoa querer o bem, mas ela viver o bem. Um adendo que o bem ao seu redor só vai se iniciar quando você passar a viver de verdade isso. Porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido esses tempos, é que você quer mudança, você precisa se mudar primeiro, não é o outro que precisa se mudar, não, eu preciso me mudar primeiro. Eu querer que a vontade de Deus se estabeleça na minha vida. Então ter fome e sede de justiça seria você ser uma pessoa inconformada. É uma pessoa que ela não se conforma em ter uma vida distante de Deus, mas ela anseia sinceramente por conhecê-lo de verdade e viver de acordo com essa verdade, viver de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é luz. Pedro tem uma parte que ele fala: para onde nós iremos se só você tem as palavras de vida eterna? Deus, Jesus, é o único caminho correto e verdadeiro. Então é isso, você ter fome e sede de justiça. É você ter fome e sede da vontade de Deus. No verso 7 diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu vi um vídeo do Jesus Copy falando: ser misericordioso é não dar àquela pessoa o que ela merece. Como assim? Jesus, ele conta uma parábola que vai explicar exatamente isso. Pedro, ele estava lá perguntando para Jesus quantas vezes se deviam perdoar. E Jesus, ele fala: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí ele começa a contar essa parábola. Diz que o rei, ele decide acertar contas com o servo dele. E esse rei, ele vê que o servo dele deve, tipo assim, vamos colocar como números, ele deve 1 bilhão pro rei. Então era uma quantia que o servo, obviamente, não poderia pagar jamais, nunca na vida dele. E aí esse servo, ele foi chamado à presença do rei. Só que esse servo, ele entra em desespero, ele clama pela misericórdia do rei. E o rei, ele atende, porque ele é comovido por compaixão. O rei é bom. Então o rei, ele perdoa a dívida daquele cara, mesmo que fosse impossível de ser paga, e ele libera o cara. Quando o cara sai pra fora da porta, passa por ele outro servo que deve pra ele 100 reais. E ele pega esse servo pelo pescoço, ele diz: devolve meus 100 reais. E o servo, ele começa a implorar pra ele por misericórdia. E esse cara fala: não, pode mandar ele pra prisão. Então ele manda esse cara pra prisão. O rei, sabendo disso, chama ele de volta e diz: cara, servo mau, eu te perdoei uma dívida impossível e você não pode perdoar a dívida do seu irmão, pois agora você vai pro mesmo lugar que ele. Não vai sair de lá até que você pague até o último centavo. Cara, sabe o que o ser humano merecia? O ser humano, ele já nasce com o pecado nele. O ser humano, ele merece a ira de Deus. Você não dar ao outro aquilo que ele merece é você reconhecer que, cara, Deus me perdoou dessa forma. Quem sou eu para não perdoar meu irmão? Eu perdoo ele. E eu confio que a justiça de Deus será feita. A palavra diz: se você perdoar, Deus também o perdoará. Mas se você não perdoar, meu irmão, Deus também não vai te perdoar. Então coloca isso na tua consciência. Deus, ele não mente. Se você não perdoar, ele não vai te perdoar. Dar a outra face significa que você reconhece que você careceu de misericórdia. Então é o seu dever ter misericórdia da outra pessoa. Porque uma coisa que eu aprendi é que quando você não perdoa, você é como se você estivesse bebendo um copo de veneno achando que vai fazer mal ao outro. Não, o perdão não é pra outra pessoa, é pra você se limpar. O verso 8 é um dos meus favoritos do Sermão da Montanha. Ele diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração,
porque eles verão a Deus. Em outras versões diz puros de coração. A palavra puro significa sem mistura, íntegro, sem contaminação. É uma pessoa genuína, nas suas intenções, nas suas vontades, nos seus pensamentos. Então, ser puro não é ser uma pessoa perfeita, é ser uma pessoa sincera, sem hipocrisia. É uma pessoa transparente, tanto com Deus como com as pessoas. É uma pessoa que não vive de aparência, que precisa sempre estar mostrando alguma coisa para os outros. Alguém puro é alguém que ama a Deus de forma verdadeira, como pai, tem intimidade com Ele. Isso me deixa muito empolgada, porque uma pessoa pura é uma pessoa simples. Cara, a maior bênção que você vai ter na sua vida é conseguir ser uma pessoa simples de coração. Porque você não tem mais peso de ficar mostrando para os outros que você é alguma coisa, ou provar para os outros que você é uma pessoa boa, ou algo do tipo. Não, você é simples e você é sincero. Quando você é uma pessoa assim, quando Deus ele coloca isso no seu coração, Ele que vai transformar o seu coração num coração puro. Quando você vive em sinceridade com Ele, quando você vive em integridade com Ele, voltado para Ele. Pai, eu te amo, então eu quero te honrar todos os dias. Eu quero viver uma vida que honra o nome do meu Pai, que é o caráter dele. Eu quero viver e ser como Cristo. Quando você se torna alguém assim pelo Espírito Santo, porque isso não vem pela tua força, você tem o privilégio de perceber Deus em cada detalhe da sua vida, em cada momento. Tô lavando uma louça, cara, tu percebe Deus ali. Essa percepção não é dada a qualquer pessoa, é só para os puros de coração, porque diz ali que eles verão a Deus. As pessoas que não olham com olhos de maldade, eles têm o privilégio de andar com Deus, estar perto de Deus. E esse é um dos maiores sonhos de Deus, cara. Esse é o desejo de Deus. Sua presença estar junto com o seu povo. Obviamente não é só nessa vida. Aqueles que pertencem a Cristo, eles verão a sua face. Eles terão esse privilégio. Cara, Deus é prazeroso demais. Ele que inventou o prazer. Então, ser puro de coração é uma alegria muito grande, porque você tem a oportunidade, o privilégio de reconhecer o Espírito Santo como pessoa durante a sua vida. Enquanto você caminha nas pequenas coisas, você vai perceber a Deus ali. Então, se você acha que você não tem um coração puro, que algo está te contaminando, Davi ele faz uma oração. Davi ele pede a Deus: cria em mim um coração puro. Faça essa oração para Deus. Peça para Ele um coração puro, porque assim você verá a Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que isso esteja te ajudando a se aproximar mais de Deus e conhecer a palavra dele. Então, se você gostou, deixa seu like. Um beijo e até a próxima.